Muito bem, nós vamos falar agora sobre a descriminalização das drogas, que teve um placar de 4-0 no STF e houve, portanto, a suspensão. Eu vou tirar algumas dúvidas, é muito importante você que está me assistindo agora, porque as pessoas confundem. Você está assistindo televisão? Qual é a diferença aqui do nosso programa para os outros canais de televisão? Porque muitas vezes não explica, não dá detalhes. Então, quando a pessoa vê uma notícia como essa, ela tem uma interpretação, às vezes equivocada, às vezes errada. E você sabe, tem gente que pega a notícia e passa para frente. Ah, agora você pode fumar maconha, agora você pode consumir droga que não vai dar nada. Não é bem assim. Eu vou ler aqui um texto que está aqui no G1, da Globo, e aí eu vou comentar com você. Diz assim, ó. Com 4 votos para liberar o porte de maconha para consumo pessoal, presta atenção, o Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento que discute a descriminalização do porte de drogas para uso próprio. Ainda não há prazo, portanto, para o caso ser retomado. O relator da ação, o ministro Gilmar Mendes, pediu mais tempo para analisar o voto. O STF julga a constitucionalidade de um dispositivo da chamada Lei de Drogas, que considera crime adquirir, guardar e transportar entorpecentes para consumo pessoal. As punições aplicadas normalmente são advertência, prestação de serviço à comunidade e medidas educativas. O que acontece é o seguinte, gente. No julgamento, os ministros não vão tratar da venda de droga, que vai seguir como ilegal. E o tráfico de drogas varia de 5 a 20 anos de cadeia, de prisão. Então, o que acontece? O Supremo Tribunal Federal não está liberando a droga, não é essa a discussão, não. Não é essa a discussão. A discussão lá é o seguinte, se o cidadão for pego com uma pequena quantidade de maconha, por exemplo. Então, essa pessoa, ela não pegaria essa cadeia aí, que nós estamos falando, de 5 a 20 anos. Então, essas pessoas, elas poderão, por exemplo, ter uma advertência, prestação de serviço à comunidade e medidas educativas. Então, a pessoa está lá, foi pega fumando, dando um tapa no Judas. Aí, ela vai prestar um serviço à comunidade, por exemplo, né? Ela foi pega com pouca quantidade. Você vai dizer, e a pessoa que está vendendo? Aí é outra história. Aí vem o tráfico. Então, a pessoa está lá, ela está flagrada vendendo, é uma outra situação. Então, ela pode pegar entre 5 a 20 anos. Então, não está discutindo a venda continua proibida. Não é essa a discussão, porque tem gente que mistura isso aí para confundir a cabeça das pessoas. Ah, agora pode vender, traficante pode pegar a maconha e ficar vendendo. Não é assim. O tráfico continua sendo o tráfico. Traficante encaixa dentro das leis. Então, pode pegar de 5 a 20 anos. Agora, a pessoa que está lá consumindo, fumando, e foi flagrado com uma certa quantidade, aí ela não pegaria, vamos dizer, essa cadeia braba. Ela poderia prestar serviços à comunidade. Por exemplo, você vai dizer, Will, e aí? Esse é um assunto que se estende. Esse é um assunto que dá margem a muitas interpretações, que em outro momento nós vamos discutir, nós vamos debater essa questão. Porque uma coisa é o papel, uma coisa é a lei, né? Não, a lei diz isso, isso e aquilo. Uma outra coisa é o pragmatismo, é o dia a dia, é o cotidiano. A realidade é completamente diferente. Uma coisa é a justiça, uma outra coisa é o dia a dia, é o cotidiano. Como a sociedade vai entender, vai interpretar. Porque o mundo está mudando, as ideias estão mudando. Então você tem que se adaptar a essas mudanças. E essa questão das drogas é um assunto muito polêmico. É muito polêmico, ele gera muita discussão. Tem as questões sérias, mas tem as questões políticas, tem o jogo de interesse. Então, é um tema muito delicado. Vamos aguardar, portanto, a posição do Supremo Tribunal Federal. Porque tem um detalhe aí também, o Pacheco, que é o presidente do Senado,
andou aí também questionando, porque, segundo o pensamento do próprio presidente do Senado, essa é uma discussão mais de criação de leis, não seria mais uma questão de Congresso Nacional, né? E o Supremo está tomando uma decisão que tem uma influência muito grande na sociedade. Por enquanto está 4-0 a favor da descriminalização, falta outros ministros votarem, pediu, não sei porque pede adiamento, porque aí pede adiamento, depois demora muito tempo, por que não se resolve logo, né? Então pediu um adiamento, suspendeu e vamos aguardar. Em outros momentos, em outras oportunidades, a gente vai continuar comentando, discutindo esse assunto, já que tem uma influência muito grande na nossa sociedade. Você acompanhou aqui no Poder da Notícia, mexeu com você, mexeu comigo.